Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de crescimento da Igreja Presbiteriana do Petrópolis. Eu sou o pastor Vinícius e nós vamos ter uma caminhada aqui, alguns encontros, meditando nas bases da fé cristã. O nosso objetivo aqui nesse curso é que a gente possa entender os pilares da fé cristã, aquilo que é essencial para a fé, aquilo que é importante para que eu e você possamos de fato conhecer o Evangelho de Deus, conhecer a Deus e também nos conhecer. Então, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos começar a nossa primeira aula. O tema de hoje vai ser a Bíblia. A Bíblia. Então, esse primeiro módulo, esse nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre como é a Bíblia, a formação da Bíblia, como Deus se revela. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você aí é o seguinte: quando a gente quer conhecer a Deus, por onde nós devemos começar? Por onde nós devemos começar? Olha aí no slide, acompanhe comigo aí. Livros, televisão, pastor, igreja, amigos, parentes. Você já percebeu que quando a gente quer conhecer a Deus, normalmente a gente vai atrás desses recursos? Pois bem, eu quero desafiar você a conhecer a Deus através da palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus se revela de duas formas. A primeira forma é essa aí que está, revelação geral. Olha só o que diz o Salmo 19, do verso 1 ao verso 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e suas palavras até os confins do mundo. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que Deus se revela primariamente por meio da sua criação, por meio das suas obras. Para que você possa ter isso muito claro, eu quero dar um exemplo para você. Imagine uma cadeira de madeira. Uma cadeira de madeira, uma cadeira daquelas que a gente põe numa mesa de jantar ou em qualquer lugar. Quando você olha para aquela cadeira revela a existência do Criador dela. Então, você sabe que existe um ser inteligente por trás daquela criação. Você sabe, por exemplo, que aquele ser é um ser humano. A gente ainda não viu animais fazendo cadeiras. Você sabe que possivelmente não é uma criança, é um ser adulto, um homem, uma mulher, que tem habilidades específicas e etc. Então assim, não dá para eu saber exatamente quem é ou quem ele é nos seus detalhes, mas a própria existência da cadeira me revela a existência daquele que o criou. Deixa eu dar outro exemplo para ficar ainda mais claro. Quando você olha um quadro, por exemplo, de Da Vinci, olha só como é interessante. Nós nunca conhecemos Da Vinci. Da Vinci morreu há muitos anos. Mas quando a gente olha o quadro dele, isso faz com que a gente conheça a ele ou saiba da existência dele. Isso acontece com livros, enfim. Quando a gente olha para Deus, o que o Salmo 19 está dizendo é o seguinte: olha, os céus proclamam a glória de Deus, eles falam de Deus, ele anuncia, o firmamento aqui é a terra, ele anuncia quem é esse Deus. É um Deus criador, um Deus grande, um Deus poderoso. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve som, ou seja, ninguém está falando exatamente algo para nós. No entanto, o verso 4 diz: para toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Normalmente a gente tem essa percepção quando a gente se depara com um lugar bem bonito, bem bacana. A gente vai numa praia, uma cachoeira, ou um pôr do sol daqueles e a gente diz assim: poxa vida, tem que ter tido um Deus mesmo para criar isso aqui. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, a primeira verdade que eu e você precisamos saber é o seguinte: Deus se revela a todos os homens. Como? Por meio da sua criação. Então, todos nós podemos perceber a existência de Deus, independente de religião, independente de conhecimentos de ler livro ou de não ler livro.
Todos nós podemos conhecer a Deus, ou pelo menos saber da existência de Deus, na medida que nós conhecemos a sua obra, que no caso é a criação. Mas como eu disse, não dá para conhecer a Deus nos detalhes só por meio da criação, apenas dá para eu saber que Ele está aí. A segunda maneira que Deus se revela, então, é o que nós chamamos de revelação especial. E o que é a revelação especial? É a palavra de Deus. É o fato de que Deus se revela pessoalmente ao homem. Ele revela a sua lei, a sua vontade, o seu caráter, a sua aliança, o seu pacto, o seu desejo. E como ele faz isso? Por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que a Bíblia foi compilada por vários homens, foi compilada pela Igreja Católica, foi compilada por um grupo aí e tal, para poder enganar a humanidade, para poder conduzir a humanidade, para poder... Bom, é possível que você tenha ouvido essas coisas e é por isso que nós estamos aqui, para justamente entender então melhor como se deu a formação da Bíblia, por que nós podemos ter credibilidade nessa palavra. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, algumas informações básicas sobre a Bíblia. Acompanhe aí comigo. Foram 36 autores, ela foi escrita num período de 1.600 anos e ela é dividida em duas grandes partes, o que chamamos de Antigo Testamento, que tem 39 livros, e o que chamamos de Novo Testamento, que tem 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito todo em grego. Bom, o que é importante de eu saber disso aqui? Primeiro, isso aqui já mata aquela ideia de teoria da conspiração, por causa do período de tempo. Olha só, 1.600 anos é muita coisa. 36 pessoas diferentes é muita coisa. Então, a gente quando brinca daquela questão de telefone sem fio, já viu isso? Aquele negócio, você faz uma frasezinha aqui e tal. Se faz isso com 4 pessoas, a última frase já chega completamente distorcida. Imagine 36 pessoas diferentes num período de 1.600 anos. Haveria muita desarmonia, informação desencontrada, informação errada e por aí vai. No entanto, quando a gente vai fazer uma análise da Bíblia, e aqui eu estou dizendo uma análise com critérios científicos mesmo, né? Tem um livro muito bacana, se você quiser depois ler, chama Merece Confiança o Antigo Testamento, e tem outro livro, Merece Confiança o Novo Testamento. São 2 livros falando sobre o mesmo tema, porque o Antigo e o Novo Testamento são livros que merecem confiança, partindo do critério arqueológico, histórico e por aí vai. Então, olha só, para ter uma harmonia ao longo de 1.600 anos de história, em 36 pessoas diferentes, é preciso ter alguém por trás disso. E certamente não é um ser humano, porque em 1.600 ninguém sobrevive. É o próprio Deus. É o próprio Deus conduzindo esses homens à sua mensagem e à sua percepção para que eu e você possamos de fato conhecer quem é esse Deus. Deixa eu dar outras informações aí para você a título de curiosidade. Olha só como é dividida a Bíblia hoje, nos nossos dias. Ela é dividida por gênero literário. E o Antigo Testamento ele é difícil de compreender justamente porque essa divisão ela não é cronológica, ela não é histórica cronológica, como a gente costuma ver, uma história linear. Mas olha aí, volta aí para você ver os slides aí, olha só. A gente tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então é ali onde fala a lei de Deus, fala do pacto de Deus, fala da aliança de Deus com o seu povo. Em seguida nós temos os históricos. Então você está vendo aí Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui sim, existe uma ordem linear, cronológica, contando a história. Então, quando você vai ler o Antigo Testamento, qual é o meu conselho para você? Lê de Gênesis a Esther, dentro dessa perspectiva. Opa, existe uma história aqui acontecendo, certo?
Apesar que essa história, ela não está exatamente na ordenzinha certinha. Mas se você ler, você não vai se perder. A partir daí, já existe uma confusãozinha quando a gente pensa em história. Olha só, tem Jó, que são os poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esses livros aqui foram escritos em diversos momentos da história de Israel. Então, o livro de Salmos, por exemplo, que é considerado o inário, ou o livro dos cânticos, no sentido de ser cânticos de Israel, ele tem salmos de Moisés, tem salmos de Davi, e eles estão em momentos da história diferentes. Então, se você quer entender esses livros a partir de uma ordem cronológica, você vai se perder. E depois, por último, tem a divisão aí dos profetas maiores e menores. Por que eles são chamados assim? Profetas maiores, olha aí, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e por aí vai. A diferença é simples, não é porque ele era grande ou pequeno, é apenas porque os profetas maiores são aqueles que escreveram mais. Então você pega o livro de Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Você pega o livro de Ageu, tem 2. Entendeu? É por causa disso, é o tamanho do livro, por isso que é chamado assim. Essa mesma ordem, ou seja, dividida por gênero literário, é assim que a nossa Bíblia está dividida. No Novo Testamento, essa mesma lógica prevalece. Então você tem ali os evangelhos, que seria equivalente ao Pentateuco, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem os históricos, que no caso só tem Atos. E por que isso? Porque no Antigo Testamento demorou-se 1500 anos para contar a história. Então é natural que tenha mais histórias. Agora, no Novo Testamento foi menos de 100 anos. Então não tem tanta história assim. O período é bem mais curto. Então por isso que Atos é só Atos que é o livro da história. Então se você quer conhecer a história do Novo Testamento, Atos vai contar essa história, claro que depois da ressurreição de Jesus. Porque o que conta a história de Jesus são os evangelhos. E aí você tem as epístolas gerais e as epístolas paulinas. Então as gerais são essas aí, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 1 e 2 e 3 João e Judas. E as paulinas são as do lado esquerdo aí. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, percebe que Paulo foi quem mais escreveu, né? Paulo certamente é o principal escritor do Novo Testamento. E as cartas são as experiências, ou as exortações, ou as admoestações, as broncas algumas vezes, né? Dos apóstolos ou dos líderes da igreja em relação às igrejas que estavam nascendo naquela época. Paulo é o que mais escreveu. As cartas gerais é porque elas eram rodadas entre as igrejas. Ela não era especificamente para uma cidade, mas ela era para ser lida em várias cidades, por isso chamada de cartas gerais. E por fim nós temos o temível livro de Apocalipse, que é o único livro profético, no sentido de que ele revela a palavra de Deus ou o desejo de Deus para aquele momento da história. A gente nunca pode esquecer isso. Tem muita gente que lê o livro de Apocalipse como se fosse algo para ser dito para mim hoje. E não, realmente alcança o meu coração hoje, mas primariamente alcançou aquelas pessoas daquela igreja ali. Só para você ter um deslumbre do que é a ordem cronológica só do Antigo Testamento. Olha só esse quadro aí, ordem cronológica. Olha só a confusão que é. Por isso que seria impossível colocar a Bíblia em ordem cronológica. Aliás, existe até uma Bíblia que foi feita assim, foi vendida para ser assim, é a Bíblia cronológica mesmo. Então eles fizeram aglomerado e foram montando, e os versos são todos... Mas eu vou ser sincero, eu não gosto, eu não acho que agrega, e na verdade acredito que pode trazer confusão, porque a história de Israel é muito rica e aconteceram muitas coisas. Israel foi dividido em determinado momento, então teve o reino do norte, o reino do sul, houve profecias nesses dois reinos no mesmo momento da história. Então isso é complexo, não é uma história simples, é uma história complexa, como não poderia ser diferente, uma história de um povo tão rico, né?
Bom, agora que você já entendeu aí a Bíblia, entendeu como que ela é dividida, entendeu que não tem teoria da conspiração, porque seria impossível por causa do tempo que ela foi feita. Vamos entender agora o que significa a formação da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando. É a revelação de Deus. Então, olha só, num primeiro momento, você vai ver aí na tarja vermelha, Deus falou de forma direta com Adão e em Jesus. O que significa isso? Significa que Deus falou diretamente, tete a tete, não teve intermediário, não teve símbolo, nada. Então, a gente vê lá em Gênesis que Deus se encontrava com Adão todo fim de tarde. Então eles batiam um papo, imagino falando sobre como foi o dia, sobre quais foram as suas experiências e etc. E Jesus é o Deus encarnado. Então ele também não teve intermediário, porque era o próprio Deus que se fez homem, falando, anunciando. Então era Deus revelando. Então Deus falou de forma direta. Depois, Deus falou de forma indireta. Adão pecou, foi expulso do paraíso, aquela coisa toda do Éden. E aí Deus falou que ia falar por meio de pessoas. Então agora, Deus dava um sonho ou uma visão para um profeta, e esse profeta, a partir desse sonho ou dessa visão, anunciava a palavra de Deus para o povo. Então agora Deus não falava mais diretamente, entendeu? Nem mesmo com o profeta, salvo algumas exceções que a gente chama de teofania, que são manifestações diretas de Deus. Mas, ordinariamente, era de forma indireta. Isso aconteceu no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento foi através dos apóstolos. Então, os apóstolos que eram esse caminho de intermediar, ou seja, tudo que a gente conhece, por exemplo, sobre igreja, sobre como ser igreja, etc. e tal, basicamente foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, Deus não falou diretamente conosco, ele fala com Paulo, ele inspira Paulo e Paulo transmite essa mensagem por meio das cartas. E isso nos chega a nós. Então Deus falou, observe o verbo que eu estou usando aqui, no passado, de forma direta, com Adão e com Jesus. Então direta Deus não fala mais. Deus falou de forma indireta, por meio dos profetas e dos apóstolos. E isso também encerrou. Como que Deus fala conosco agora então? Ele fala através do silêncio. Silêncio? É, através das Escrituras. Ele não se manifesta mais, pelo menos no sentido ordinário, ele não revela mais nada. É por isso que é inadmissível a ideia de que alguém possa dizer, recebi uma revelação de Deus e eu escrevi essa carta aqui, então coloca aí depois de Apocalipse. Não. Porque as pessoas que Deus chamou, tanto profetas ou como apóstolos, ele chamou, ele vocacionou e ele fez com que essas pessoas fossem instrumentos. E isso encerrou, cessou, acabou. Então Deus não revela mais nada acerca dele. Pastor, então quer dizer que Deus não se revela mais? Exatamente isso. Deus não se revela mais. Mas então Deus não pode falar comigo? Pode. E é o que a gente chama na teologia de manifestação da graça de Deus. Então ele consola os nossos corações, ele direciona nossas decisões, ele faz isso por meio do Espírito de Deus. Agora, Deus chegar e revelar, como já aconteceu, né? Aconteceram alguns movimentos aí na história. Por exemplo, alguém pode lembrar do movimento chamado G12, de um homem que subiu no monte, um anjo falou com ele, aliás, o próprio Deus falou com ele, que a igreja tinha que se dividir em 12, 12 de 12, vários 12, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e que estava tudo errado. Movimentos assim, eles acabam acabando com o tempo, porque eles não perduram, porque eles não têm sustentação. É apenas elucubração da mente humana. Pastor, mas então eu tenho que ter muito cuidado com esses negócios de revelação. Muito cuidado, meu irmão. Muito, mas muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado mesmo. Porque a revelação de Deus é a palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus?
só é possível através da palavra de Deus. Não é possível conhecer a Deus de outra forma. Não terceirize a sua relação com Deus. Muitos têm feito isso nos dias de hoje. Bom, então, direta, indireta, silêncio. Então, quero conhecer a Deus agora, eu tenho o Antigo e o Novo Testamento, não tem outra forma. Outras curiosidades aí sobre a Bíblia. A Bíblia, inicialmente, como eu tinha dito já, ela foi escrita no hebraico e depois no grego, e por muitos anos ela foi tida só em latim, porque houve uma tradução feita por Jerônimo, chamada Vulgata, que a Igreja Católica, já lá nos anos 400, quando ela se tornou de fato uma instituição, adotou essa tradução da Vulgata como a tradução oficial, e aí se disseminou somente em latim a Bíblia. E aí, por muitos anos, a gente só tinha em latim. Mas a gente tem a tradução já do Antigo Testamento da Septuaginta, feita por Alexandre o Grande, a Vulgata, como eu disse aí para vocês, e depois, olha só o tempo, 490 para 1534, quase 1000 anos depois, Lutero, com a Reforma Protestante, traduz a Bíblia para uma língua que era do entendimento das pessoas. Como ele estava na Alemanha, ele traduziu para o alemão, e aí esse movimento foi seguindo. Depois teve a inglesa, a em português e por aí vai, né? Hoje a gente tem quase todas as línguas do mundo. Aqui a gente chega num assunto um tanto quanto polêmico, né? Que são os chamados livros apócrifos. Se você ainda não percebeu, a Bíblia evangélica ou protestante tem 66 livros, mas a Bíblia católica tem 7 livros a mais. 7 livros a mais. Quais são esses livros? É o que tá aí, olha só, esse slidezinho aí. Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, que não é Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, 1ª e 2ª Macabeus. Nossa, eu não sabia disso, pastor. É verdade, tem esses livros. Eles nem são tão utilizados assim atualmente pela Igreja Católica, mas está aí inserido. E quando eles foram acrescentados à Bíblia? Em 1546, no Concílio de Trento, ou também no concílio chamado de Concílio da Contra-Reforma. Pastor, e aí? Esses livros são bíblicos? Eles são palavra de Deus? Que é isso? Calma, nós vamos caminhar com calma. Olha só o próximo slide. O que a gente precisa entender é que teve um critério para formação, para descoberta do que é palavra de Deus. E aqui eu quero apenas trazer alguns aqui, olha só. O primeiro é quem escreveu. Então, se no Novo Testamento foi um apóstolo, show de bola. Paulo escreveu. Paulo, apóstolo de Deus, tal, então tá certo. Foi no Antigo Testamento, foi um profeta, foi Isaías, foi Jeremias, foi Ezequiel, enfim. Então, o critério é quem escreveu. Era notoriamente um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que já era esse arauto de Deus? Joia. Ele era usado conforme a tradição, ele falava a gerações posteriores? Joia. Ele tinha consistência com aquilo que já tinha sido dito? Joia. Então, foram tendo, assim, alguns critérios para que não ficasse muito desvirtuado essa descoberta do que é a palavra de Deus. Porque, obviamente, na história de Israel não foram escritos somente os livros pelos profetas, foram escritos outros documentos também, né? Inclusive, a confusão que existe dos livros apócrifos é justamente por causa disso. Então, vamos passar aqui. O Novo Testamento foi encontrado em resposta ao herege Marcião. Então, isso aqui é muito interessante. Surgiu um herege chamado Marcião em 145 d.C. e ele disse, olha, os livros que Deus revelou ao homem são esses. E ele fez a lista dele lá, com os critérios dele lá. E isso fomentou uma discussão. Mas peraí, a gente precisa saber mesmo o que é palavra de Deus, porque tem muita coisa circulando aqui. Então, os pais da igreja, que foram justamente os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, ou assim sendo, as gerações primeira, segunda, terceira dos apóstolos, eles começaram a discutir isso. E aí, olha só as conclusões que eles foram chegando. Clemente de Alexandria, que morreu por volta de 215, escreveu o comentário de todos os livros do Novo Testamento, segundo Eusébio. Tertuliano, que morreu em 220, percebe
O apóstolo João morreu por volta do ano 98. Então, 100 anos é um tempo próximo, ainda mais considerando para aquela época. Também citou todos os livros do Novo Testamento. Irineu, 190, mais pertinho ainda, que foi discípulo de Policarpo, também recorreu aos livros do Novo Testamento. Quando a gente está dizendo esses termos, é os 27 livros, tá bom? Como a gente tem hoje. A Orígenes de Alexandria fez um estudo mais detalhado, confirmando os 27 livros. Jerônimo, o próprio tradutor da Vulgata, que é considerada pela Igreja Católica como a tradução oficial, como uma palavra revelada, também se ateve aos 39 do Antigo Testamento e aos 27 do Novo Testamento. Ele não acrescentou esses livros que tem aí hoje, tá bom? Então, o concílio, teve um concílio, isso aqui foi muito interessante, um concílio em Hipona e um concílio em Cartago, que sentaram, reuniram os líderes religiosos da época para discutir. Então, gente, vamos chegar à conclusão aqui. Quais são os livros do Novo Testamento que Deus revelou a nós? Nós precisamos descobri-los. E aí eles chegaram à conclusão dos 27 livros. Agostinho de Hipona, que é considerado o maior teólogo daquele momento, também chegou a essa mesma conclusão. Continuando aí, olha só. Lá pelo fim do século IV, em 425, o cânon, são os livros do Novo Testamento, foram tidos como fim de discussão. 425, todo mundo chegou à mesma conclusão. Os 27 livros são esses aqui, pronto, acabou, chega de discussão, resolvido o problema. Todo mundo chegou a essa conclusão. Todos os grandes teólogos, todos os pais da igreja, todos os líderes chegaram a essas conclusões. Só que olha só a ressalva que eles fazem nesse documento. Eles dizem o seguinte: olha, existem outros livros que não são revelação de Deus, mas eles são bons para a edificação do homem. Por exemplo, o Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé e a Epístola de Clemente. Então, olha, leiam esses livros, vai ser bom para a edificação de vocês. Não é palavra de Deus, não é revelação de Deus, mas são livros que vão fazer com que você cresça. É como eu dizer para você, olha, leia um livro do John Piper, leia um livro do Paul Washer, leia um livro do Augusto Nicodemos, leia um livro... Vocês estão entendendo? Eram livros bons, livros que faziam com que a gente crescesse, entendesse melhor, mas não tinha o peso de ser revelação de Deus. Mas olha só, os apócrifos então, olha esse próximo slide aí. É um vocábulo grego que significa aquilo que está oculto. Hoje, apócrifo, o significado de hoje, refere-se usualmente à coleção de livros incorporado à Septuaginta, aquela tradução de Alexandre o Grande. Rejeitados, entretanto, pelos judeus e pelos protestantes. São livros ou pedaços de livros de valor histórico. Então, olha só, ninguém está dizendo que esses livros foram forjados, montados, escritos para enganar, não. Eles são livros que foram escritos dentro de um momento histórico, porém, eles nunca foram admitidos como palavra de Deus. Nunca foram admitidos como palavra de Deus. E eu quero usar mais alguns argumentos aqui para te convencer. Por que esses livros não são inspirados? Olha só, porque não existe na Bíblia hebraica, então os judeus chegaram a uma conclusão que no Antigo Testamento os 39 livros eram aqueles livros da palavra de Deus. Eles chegaram a essa conclusão. Concílio de Jamnia em 70 depois de Cristo. E os judeus nunca admitiram esses livros que foram traduzidos da Septuaginta como palavra de Deus. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele diz o seguinte: esses livros da Septuaginta não foram escritos por profetas do Senhor, por isso não são inspirados. Então, um historiador não cristão chegou a essa conclusão já naquela época. O cânon do Novo Testamento foi fechado em 425, como a gente já viu, e o do Antigo Testamento em 70 depois de Cristo. Então foi bem antes. Segundo, olha só, os livros apócrifos não foram usados por Cristo e por Paulo, apesar
de 1.378 citações do Antigo Testamento do Novo. Quase todos os livros da Bíblia estão citados no Novo Testamento. Agora, esses 7 livros, não existe uma citação de nenhum deles para nenhum de nós. Jerônimo, tradutor da Vulgata, rejeitou os livros apócrifos. Rejeitou completamente os livros apócrifos. O próprio tradutor que a Igreja Católica adota aí. A doutrina dos livros apócrifos ensinam erros quando a gente compara com a Bíblia. A gente vai te mostrar isso daqui a pouquinho. Mais um slidezinho, olha só, paciência, tá bom? Os apócrifos nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas. Nenhum dos livros apócrifos, que foram acrescentados só em 1546, acrescenta verdades sobre Jesus, enquanto todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso é muito importante perceber. A comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito desses livros apócrifos, até hoje. Em 1546, o Concílio de Trento, conhecido como Contra-Reforma, os católicos confirmaram esses livros como canônicos. Ou seja, até 1546, a Bíblia Católica era exatamente igual à Bíblia Protestante. 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Após 1546 é que esses livros foram acrescentados como se fosse palavra de Deus. Por que eles foram acrescentados? Existe uma justificativa. Porque teve a Reforma Protestante em 1517, Lutero fez uma série de questionamentos a respeito de algumas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela época, e Lutero fez o desafio: me mostre na palavra de Deus que eu estou errado e eu volto atrás da minha palavra. Eles não conseguiram. E aí, em 1546, tentando resolver esse problema que se tornou social e político também, não só religioso, a Igreja Católica decidiu acrescentar esses 7 livros para justificar algumas daquelas doutrinas que estavam sendo questionadas por Lutero. Entendeu a razão? O motivo é esse. E olha só a parte que eu quero mostrar para você. Espero que dê para você ler aí. Eu sei que a letra está pequenininha, mas olha só. Alguns erros que tem nos livros apócrifos quando a gente compara com ensinamentos da palavra de Deus. Lá em Tobias fala de um anjo mentindo. Em Isaías e Oséias fala que isso não é possível. Lá em Eclesiástico, que não é Eclesiastes, diz que deve negar pão aos ímpios. E Provérbios diz que você deve acolher o estrangeiro, no caso o ímpio. Em Judite 8 fala de uma mulher jejuando por toda a vida. E Mateus fala que Jesus foi o que jejuou por mais tempo, por 40 dias. Em Judite também fala que Simeão mata os siquemitas com uma espada dada por Deus. Em Gênesis 34, você vai ver que os siquemitas foram mortos em outro contexto completamente diferente do que narra Judite. Em Tobias e Eclesiástico, fala que dar esmola purifica pecados. Olha aí, essa é uma doutrina católica até hoje, de você purificar os seus pecados com a boa obra, de você fazer uma espécie de compensação. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, 1 Pedro 1,18 e 19, diz que o que purifica pecados é a obra redentiva de Cristo Jesus e nada mais. Em Judite fala que Nabucodonosor era rei da Síria em Nínive. E quando a gente vai ver em Daniel, Nabucodonosor era rei da Babilônia. Então existem até divergências históricas. Em Eclesiástico fala que honrar pai traz perdão de pecado, enquanto 1 Pedro vai realmente dizer, não só 1 Pedro, mas você pode ir para Romanos, Gálatas e tantos outros textos da Bíblia, só Jesus redime pecados. Em Tobias fala que ensina magia e superstição. E Tiago condena isso frontalmente. Em 1 Macabeus,
Antico morre de 3 maneiras diferentes. e, e isso seria impossível em qualquer narrativa. Em 2 Macabeus, recomenda a oferta aos mortos. E Eclesiastes condena isso. Em Sabedoria, ensina o purgatório, enquanto 1 João e Hebreus fala que o homem está destinado a uma só vez a morrer e tem só um destino, o céu ou o inferno. E em 2 Macabeus há uma justificação do suicídio. E Êxodo 20, os 10 mandamentos, vai dizer que o suicídio é pecado, né? Ele não é justificado. Não é um pecado que leva ao inferno. Preste bem atenção nisso, tá bom? Mas ele é pecado. Então, observe, existem várias incoerências quando você cruza os dados aí, né? E poderiam ter outras aqui, meus irmãos, que a gente poderia ficar aqui tempos e tempos e tempos discutindo. Mas não é esse o objetivo. Eu espero que você já tenha entendido qual é o ponto. O ponto aqui é que a palavra de Deus são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E esses livros apócrifos foram acrescentados depois para justificar algumas doutrinas que a Igreja Católica tinha adotado naquele momento da história, tá bom? Não são livros falsos, eles não foram feitos para enganar, mas são livros que foram escritos aleatoriamente naquela época, naquele momento da história, tá joia? Então, conclui então o seguinte: os critérios usados para a definição do Antigo e do Novo Testamento foram os mesmos, e os livros apócrifos definitivamente não podem ser admitidos como inspirados. Entretanto, podem ser como históricos. A Bíblia que conhecemos hoje é Palavra de Deus, infalível e irrefutável em sua veracidade. Conclusão. Aqui você vai ver que a gente vai citar algumas vezes o que é chamado de Confissão de Fé de Westminster, ou Catecismo de Westminster. Então, toda vez que você vê isso aí entre parênteses, como você está vendo agora, significa isso, tá bom? O Catecismo diz o seguinte: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E eu quero terminar com essa frase aqui com uma forte ênfase, meu irmão. A Bíblia é a única regra. Então, pastor não é regra, igreja não é regra, instituição não é regra. Apenas a Bíblia, apenas a palavra de Deus é a revelação de Deus. É quem conduz a minha vida, é quem direciona, é quem diz que está certo ou que está errado, é quem conforta, é quem consola, é quem confronta. Somente a autoridade das Escrituras. Se um pastor, se uma igreja, se uma instituição, seja lá quem for, estiver falando em nome de Deus, mas não estiver debaixo da autoridade das Escrituras, você não deve ouvir essa pessoa. Não ouça essa pessoa. Não ouça. Não ouça. Muitos têm sido enganados, conduzidos, porque têm ouvido a voz da pessoa, da instituição. Deus preservou a sua palavra, fez com que ela chegasse até nós, para que você conhecesse a Ele. Você. Então, apegue-se à palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus é possível conhecer a Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. No nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar mais sobre o ser de Deus, sobre quem Deus é. Eu espero que tenha sido útil para você essa aula. Fique conosco, acompanhe aí todo o curso, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e muito obrigado.